Olha, aquela cena clássica, né? Supermercado, a criança se joga no chão, aquele berreiro por causa de um chocolate, ou em casa mesmo, o grito de não, que parece que vai derrubar a casa. Quem cuida de criança pequena conhece bem isso. São momentos assim que deixam a gente exausta, frustrada, às vezes até sentindo culpa, né? E é justamente nesse universo aí, o das birras infantis, que a gente vai mergulhar hoje. A gente pegou uns excertos do material O Poder das Palavras Birras e vamos fazer uma análise para entender o que está rolando mesmo nesses momentos, sabe? E descobrir umas abordagens que funcionem melhor, mais empáticas. O material que a gente tem aqui é bem rico. Ele fala das causas, dá estratégias para lidar na hora H, sabe? Na crise, e também técnicas para prevenir, e até umas ferramentas da PNL, a Programação Neurolinguística, adaptadas para cada idade, para cada temperamento. Bem interessante. Ok, então vamos lá, vamos desempacotar isso. A nossa missão aqui é ir um pouco além, né? Investigar por que as birras acontecem, mas não ver como falha nossa dos pais ou como se a criança fosse má, manhosa. É parte do desenvolvimento. E o mais legal, como que a gente pode transformar esses momentos difíceis em aprendizado, em conexão, focando numa disciplina assim mais empática, que ajuda a criança a se regular. E olha, a primeira coisa que o material traz já dá um alívio, né? Birras são normais, fazem parte do desenvolvimento, principalmente ali na primeira infância. Não é sinal que a gente está errando ou que a criança tem um problema. Só de ouvir isso a gente já respira um pouco mais fundo, na verdade. Com certeza, é um alívio mesmo. E essa normalidade, é, ela tem uma base, sabe? Não é só comportamento. Tem a ver com a biologia do desenvolvimento. O material explica bem essa parte da neurobiologia. Pensa no cérebro da criança pequena, ali entre 1 e 4 anos. O pico é pelos 2, 3 anos. Os centros emocionais, amígdala e hipotálamo, que disparam aquelas reações de luta, fuga, né? Eles estão, assim, a todo vapor, superativos. E a parte que controla, o freio? Exato. Aí que está o pulo do gato. O córtex pré-frontal, aquela área que planeja, que controla impulso, que toma decisão, o nosso freio emocional. Ele ainda está em obra, sabe? Bem imaturo nessa fase. É tipo ter um super acelerador num carro que o freio ainda está sendo instalado. Nossa, essa imagem do carro sem freio é perfeita. Fica muito claro porque é tão difícil para eles controlarem a frustração. Precisamente. É essa combinação que torna o autocontrole uma tarefa, assim, gigante para eles. E não é só o cérebro imaturo, né? O material também fala de outras coisas importantes. O vocabulário deles ainda é pequeno, então é difícil dizer o que sentem, o que precisam. Tem o temperamento de cada um que influencia. Necessidades básicas, tipo fome, sono, muito estímulo. E às vezes, a nossa resposta, né? Se a gente não é consistente, pode acabar reforçando a birra sem querer. E é bom tirar aquele mito, né? Como o material fala, o que a birra não é. Não é manipulação planejada. Uma criança de 2, 3 anos, ela não tem essa cabeça para bolar um plano maligno para conseguir o doce com escândalo. Exatamente. Isso é uma visão nossa, de adulto, que a gente coloca neles. E também não é um carimbo, sabe? Um defeito para sempre. A criança que faz birra hoje não está condenada a ser um adulto sem controle. O material usa uma metáfora que eu achei ótima. A birra como um laboratório emocional. Laboratório emocional, gostei disso. Como assim na prática? Imagina que é ali, no meio do caos da birra, que a criança está aprendendo sobre emoções fortes. Com a nossa ajuda, a nossa calma, ela pode aprender a dar nome para o que está sentindo. Raiva, frustração, decepção. Aprende a lidar com o incômodo de não ter o que quer na hora, entender limites. É um aprendizado na pele, sabe? Em tempo real. O material até dá uma dica de fazer um diário das birras, anotar o que rolou antes, durante, depois, para a gente sacar os padrões, os gatilhos daquela criança específica. Entendi. Então a crise vira uma chance de ensinar se a gente conseguir manter a calma e a perspectiva. E imagino que o jeito de lidar com isso precise mudar conforme a idade, né? Uma birra de um bebê de 1 ano não é igual a de uma criança de 4. Com certeza. A adaptação é chave. O material detalha as fases e o legal é a gente focar na mudança principal de cada fase e na estratégia chave para ela. Ó, entre 1 e 2 anos, é a fase do eu quero, eu faço. A briga interna é: quero autonomia, mas não sei falar direito.
querem fazer tudo sozinhos, mas não conseguem dizer o que querem. Aí vem a frustração. A estratégia-chave aqui é dar escolhas limitadas e concretas. Quer a banana ou a maçã? Guardar o brinquedo agora ou depois da música? Isso devolve um pouco de controle para eles. Faz sentido. Dá um poderzinho de escolha dentro de limites seguros. Isso. Aí, dos 2 aos 3 anos, é o pico da reatividade emocional. O cérebro está, tipo, inundado de emoção, o freio ainda fraquinho, é a fase das explosões mais fortes. Aqui, o material diz que a nossa ferramenta mais poderosa é a calma. A nossa calma. Será a âncora de fora, já que a de dentro deles ainda está se formando. Então, mais do que tentar parar a birra na marra, a prioridade é ser esse porto seguro. É isso. Exatamente. Por isso, falam do time man. Ficar perto, calmo, disponível, validar o sentimento, eu sei que você está muito bravo, sem necessariamente ceder ou dar muita atenção para o comportamento em si. Chegando nos 3 e 4 anos, a linguagem já está melhor. Eles começam a usar palavras para testar limite, para argumentar, negociar. A birra pode ficar mais falada. A estratégia-chave aqui é incentivar a usar palavras para expressar a emoção. Me fala com palavras que você está chateado. E, ao mesmo tempo, ter combinados claros. Eu não consigo te entender quando você grita. Quando falar mais calmo, eu vou ouvir. É a hora de começar a ligar a emoção com a palavra e a palavra com a solução. Perfeito. E aí, dos 4 aos 6 anos, a birra muitas vezes vira um desafio mais de argumento. Eles entendem melhor as regras, mas testam os limites de um jeito mais consciente, sabe? Com um senso de justiça bem forte. Aqui, a firmeza gentil nos limites, junto com o diálogo sobre resolver problemas, é o caminho. Perguntar: o que você podia fazer diferente da próxima vez que ficasse tão frustrado? E validar o sentimento: eu entendo que você achou injusto. Funciona melhor. E o material fala de algum sinal de alerta, tipo quando a birra deixa de ser normal? Fala assim, tem uma nota importante. Se as birras continuam muito fortes, muito frequentes, difíceis de lidar depois dos 6 anos, talvez valha a pena investigar outras coisas: sono, comida, algo sensorial, ansiedade. E, quem sabe, buscar uma ajuda profissional para entender melhor o que está pegando ali. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque além da idade, o material explora como o temperamento da criança, aquele jeitinho mais básico dela, sabe? Influencia como ela faz birra. Fascinante isso, né? Não tem fórmula mágica igual para todo mundo. Exatamente. O capítulo 4 fala disso usando aqueles 4 temperamentos clássicos. Mas olha, não para rotular. É mais como um guia para a gente ajustar a nossa resposta. E até mistura com dicas da PNL, Programação Neurolinguística. PNL, o que é isso mesmo nesse contexto de birra? Bom, de forma simples, a PNL estuda como a nossa linguagem, o que a gente fala e pensa, e os nossos padrões de pensamento afetam nossas emoções e como a gente age. A ideia aqui é usar umas técnicas de comunicação e percepção de um jeito prático para ajudar a criança e a gente também a lidar melhor com as birras. Interessante. E como isso se aplica aos temperamentos? Vamos ver os exemplos que o material dá. Tem a criança com perfil colérico, que o material descreve como intensa, determinada. As birras costumam ser explosivas, de medir forças. A PNL sugere a reformulação, em vez de focar no não, não grita, focar no positivo. Quando você falar mais calmo, eu vou conseguir te ouvir melhor. E a estratégia geral é firmeza com respeito, dar escolhas. A criança sanguínea, comunicativa, que busca atenção, pode ter birras mais, digamos, teatrais. O reforço positivo, quando ela se comporta bem, funciona muito. A PNL sugere usar âncoras emocionais, talvez um toque no ombro com uma palavra calma, respira, que, repetindo, pode ajudar a criança a se acalmar. Redirecionar a energia dela também é bom. A fleumática, calma, observadora, mas que não gosta de mudança brusca, pode ter birras mais passivas, tipo um choro longo ou se excusar a fazer algo, teimosa. Paciência e preparar para mudanças é chave. A PNL entra com a linguagem sugestiva. Sei que tá chato parar de brincar. Quando você estiver pronto, me avisa para a gente guardar junto. E a melancólica, sensível, perfeccionista. As birras geralmente vêm da frustração de não conseguir fazer algo perfeito ou por se sentir injustiçada. Validar a emoção, entendo que você ficou triste porque o desenho não ficou como queria, é muito importante.
A PNL ajuda com a ressignificação, que é ajudar a dar um novo sentido. Em vez de "eu nunca consigo", a gente pode dizer "você ainda não conseguiu, mas está aprendendo. Olha o quanto você já melhorou". Nossa, essa personalização faz todo sentido. Entender o temperamento não para botar a criança numa caixinha, claro, mas para a gente saber como responder melhor, com mais empatia. E, como você disse, a maioria das crianças é uma mistura disso tudo, né? Exato, a observação atenta é a nossa melhor ferramenta. Bom, esse material parece uma caixa de ferramentas mesmo. Vamos focar agora em umas estratégias bem práticas. O que fazer durante a crise e, talvez mais importante ainda, o que a gente pode fazer para prevenir. Ótimo ponto. Para o calor do momento do birra rolando, algumas coisas são cruciais e vem de várias partes do material. Primeiro, e talvez o mais difícil, autocontrole do adulto. Respira fundo antes de fazer qualquer coisa. A gente tem que ser o cérebro maduro ali, a âncora de calma. Depois, a abordagem física e verbal. Se abaixar para ficar no nível da criança, usar voz baixa, mas firme, contato visual tranquilo, sem intimidar. Essa de se abaixar parece tão simples, mas muda tudo, né? Não fica aquele gigante falando lá de cima. Totalmente. Outro ponto, validar o sentimento e manter o limite. Eu tô vendo que você está muito bravo porque queria o brinquedo, mas hoje a gente não vai levar. Reconhecer a emoção não é ceder. Oferecer alternativas simples ou escolhas limitadas também pode ajudar a mudar o foco. E a presença segura, o timing que a gente falou. Ficar perto, disponível, dando segurança física e emocional. Mas sem dar muito palco para o comportamento ruim. E, claro, evitar os erros clássicos. Ceder só para a criança parar de chorar ou dar o celular para acalmar. Isso só ensina que a birra funciona e não ajuda ela a aprender a se acalmar sozinha. Entendi, calma. Validar, ser firme no limite e estar presente. E para prevenir, como a gente diminui a frequência, a intensidade dessas tempestades? A prevenção é a chave. E passa por criar um ambiente que dê mais segurança emocional, mais previsibilidade para a criança. O material sugere várias frentes: estrutura e previsibilidade, rotina consistente, sono, comida é a base. Criança se sente mais segura quando sabe o que vai acontecer. Antecipar mudanças também vale ouro. Daqui a 5 minutos a gente desliga a TV para ir tomar banho. E preparar para situações que podem ser difíceis. Vamos no mercado, lá tem muita gente, luz forte. Quer levar seu boneco para te fazer companhia? Conexão e reforço positivo. Isso é sobre encher o tanque emocional deles. Ter momentos de atenção só para a criança todo dia, mesmo que rapidinho, faz milagre. Elogiar o que a gente quer ver mais. Adorei como você dividiu seu brinquedo. O toque, o abraço, o cafuné. Fortalece o laço. Ensinar habilidades emocionais. Ajudar a dar nome para o que sente. Usar livro, fantoche. Conversar sobre os personagens de um filme. E, muito importante, ser o modelo. Falar como a gente lida com as nossas emoções. Fiquei frustrado no trânsito hoje, respirei fundo e me senti melhor. Criança aprende muito imitando a gente. E a PNL entra na prevenção também, você disse? Entra sim, com coisinhas práticas. Criar âncoras positivas, um cheirinho bom, uma música calma, um gesto que lembre calma. Usar linguagem de futuro para preparar. Quando a gente terminar de jantar, vamos ler aquela história que você adora. Oferecer escolhas limitadas no dia a dia para dar autonomia, quer a camiseta azul ou a verde, e reforçar uma identidade positiva. Você é um menino que sabe esperar sua vez. Você está aprendendo a lidar com a raiva. E se a gente juntar tudo isso, a consistência é o que liga tudo. Regras claras, faladas com calma e mantidas com firmeza, mas com jogo de cintura quando precisa, dão para a criança a segurança que ela precisa para explorar o mundo e as emoções dela. O material até fala da teoria do apego, né? Mostrando como essa previsibilidade e sensibilidade de quem cuida é vital. O nosso exemplo no dia a dia é talvez a ferramenta mais poderosa de todas. Então, resumindo tudo isso, o que fica é: birra não é o fim do mundo, nem sinal que a gente errou. É parte do cérebro e das emoções se desenvolvendo. A idade, o temperamento e, principalmente, a nossa resposta como adultos é o que molda esses momentos. Respostas calmas, consistentes, com empatia, que validam o que a criança sente, mas mantêm o limite. Esse é o caminho. E tem ferramenta para a hora da crise e, talvez mais importante, para prevenir. Exatamente. A grande mudança de perspectiva que o material propõe é essa. Não olhar para a birra só como um problema para eliminar, mas como uma janela, uma oportunidade. Oportunidade para ensinar habilidades para a vida.
sabe? Autorregulação, empatia, resolver problema. E nesse processo, fortalecer o nosso laço com a criança. Isso traz uma reflexão importante: como essas abordagens podem de verdade não só aliviar o nosso estresse de pais e cuidadores, mas também ajudar a formar crianças mais resilientes, mais seguras para lidar com os desafios da vida. É um investimento a longo prazo, né? No bem-estar de todo mundo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, sabe? Uma coisa para a gente continuar pensando. Inspirada nisso de ensinar habilidade, o material foca muito em como reagir e prevenir a explosão. Mas e se a gente fosse além? Que impacto teria se a gente dedicasse um tempo para ensinar ativamente mesmo para a criança formas diferentes e aceitáveis de mostrar aquela frustração enorme, aquela raiva que está subindo antes dela transbordar? Pensar em criar uns canais para ela expressar isso fisicamente de um jeito permitido, tipo um cantinho da calma, com a almofada para apertar, ou incentivar a fazer um desenho da raiva. Será que isso não seria um passo a mais na construção da inteligência emocional desde pequenininho? Fica aí a reflexão.